No momento atual, a luta livre feminina está prosperando como nunca antes. A divisão feminina da WWE está repleta de superestrelas femininas fenomenais, como Rhea Ripley, Becky Lynch, Charlotte Flair, Asuka e Bianca Belair. As garotas frequentemente roubam a cena e superam os garotos com combates excepcionais. Mas há uma linhagem que remonta à primeira e única nove maravilha do mundo, Chyna. Ao discutir a história da luta livre feminina, você seria louco se não desse a Chyna o merecido crédito. Poucas histórias de luta livre profissional são tão convincentes quanto a de Chyna. Sua trajetória da obscuridade ao estrelato mundial como superestrela da WWE é uma prova de sua força e determinação. Entretanto, sua vida fora dos ringues foi repleta de lutas, o que acabou levando a um fim trágico. Hoje, exploraremos a vida e a carreira de Chyna, celebraremos suas conquistas e reconheceremos seus desafios. Seu nome verdadeiro era Joanne Marie Laurer, e ela nasceu em 27 de dezembro de 1969. Criada em Rochester, Nova York, Chyna era atlética e forte desde muito jovem, e essas qualidades mais tarde se tornariam aspectos definidores de seu sucesso na luta livre profissional. Entretanto, sua jornada para se tornar uma superestrela da WWE exigiu muito trabalho. Ela teve uma infância conturbada, marcada por instabilidade e desafios pessoais. Chyna era uma garota tímida antes de trocar golpes no corpo, ser modelo para as principais revistas e participar de centenas de shows. Ela passou a maior parte de sua infância em um lar repleto de alcoolismo e problemas domésticos. Seu escape eram os exercícios físicos, e ela começou a fazer aeróbica e a levantar pesos em uma academia perto de sua casa. Foi lá que ela encontrou seu verdadeiro nicho, o fitness. Como a única mulher na academia, Chyna sempre se destacou, mas desenvolveu laços e amizades com os membros da academia, que a incentivaram a continuar. Ela rompeu as barreiras de gênero em todos os lugares que frequentava e continuou a amar o fitness durante a faculdade. Durante toda a sua vida, Chyna sonhou em ser uma artista. Ela começou essa carreira no início dos anos 90 como dançarina do ventre e logo passou a participar de competições de fitness. Mas sua verdadeira vocação no mundo do entretenimento era a luta livre profissional. Sua busca por uma carreira de modelo fitness e fisiculturismo lhe rendeu reconhecimento no setor devido ao seu físico extraordinário e, mais tarde, abriu as portas para a luta livre profissional. Ela começou a treinar sob a orientação de Killer Kowalski em uma escola de luta livre, onde era a única mulher. Seu tempo na luta livre profissional foi curto para alguém com um legado como o de Chyna. Isso é especialmente verdadeiro quando se leva em conta que a maior parte desse tempo foi passada em posições de destaque na maior organização do mundo. Sua carreira começou em 1995. Em menos de um ano, como ela lembrou em sua autobiografia, tanto a WWE quanto a WCW estavam interessadas nela. Inicialmente, Vince McMahon não queria que ela entrasse para a empresa porque não acreditava que o público acharia crível uma mulher batendo em homens. Enquanto aguardava a decisão da WWE, ela foi abordada pela WCW, que queria que ela fosse a única integrante feminina da NWO. Inicialmente, ela aceitou a oferta, mas depois a recusou quando Shane McMahon a informou que ela estava prestes a ser contratada pela WWE. Mais tarde, Vince McMahon mudou de ideia e a contratou, e ela fez sua estreia na WWE em 1997, sufocando Marlena enquanto Goldust estava no ringue em uma luta com Triple H. Seu papel original era o de executora/guarda-costas de Triple H, e mais tarde, da The Generation X, é claro. Muitas vezes, ela ajudava Triple H a trapacear para vencer, interferindo fisicamente nos combates, e bem, acertando os caras bem nas bolas. Sua transformação em Chyna criou uma personalidade que desafiava as normas convencionais de feminilidade e força na luta livre. Ela se tornou um ícone, simbolizando o poder e desafiando os estereótipos de gênero predominantes no setor. Ela continuou a quebrar todos os estereótipos de gênero, ao competir com alguns dos homens mais durões da WWE. Ela não era apresentada como uma típica camareira ou gerente, mas como uma competidora igual aos lutadores homens. Seu físico e seu atletismo permitiam que ela enfrentasse qualquer um da lista naquela época, independentemente do gênero. Isso era algo inédito na época e catapultou Chyna para o estrelato. O sucesso de Chyna não se resumia apenas à luta livre. Ela inspirou mulheres em todo o mundo,
provando que a força não tem gênero. Em 1999, Chyna fez história na WWE em 3 ocasiões diferentes. Ela se tornou a primeira mulher a entrar na luta Royal Rumble, a primeira mulher a se classificar para o torneio King of the Ring e a primeira mulher a se tornar campeã intercontinental. A primeira dama do entretenimento esportivo quebrou barreiras em um esporte dominado por homens, estabelecendo novos padrões para as lutadoras. Esqueça a luta livre por um segundo. Essas conquistas foram vitórias para a igualdade de gênero nos esportes e no entretenimento. Ela se tornou uma babyface novamente durante sua longa disputa com Jeff Jarrett. O truque de Jeff Jarrett era que as mulheres pertenciam à cozinha. Então, obviamente, Chyna bateu nas costas e na frente dele. No Unforgiven, eles disputaram o título intercontinental que ela perdeu. Ainda assim, mais tarde ela derrotou Double J pelo título no No Mercy, em uma luta Good Housekeeping, tornando-se a única mulher a conquistar o campeonato intercontinental, um título que ela ganhou 3 vezes ao longo de sua carreira. A conquista do título intercontinental de Chyna, um título disputado apenas por homens até aquele momento, foi um dos maiores marcos da história da WWE. Veja o que ela disse sobre sua vitória histórica. Foi a experiência mais incrível que já tive. Quando revejo aquele momento, sinto saudades e choro por causa do quão incrível foi. No entanto, os lutadores masculinos inicialmente hesitaram em deixar que uma mulher os dominasse na tela. Chyna alegou que Jeff Jarrett exigiu e recebeu $300 mil de Vince McMahon para perder o título de forma limpa para uma mulher. Isso teria acontecido porque seu contrato havia expirado e, portanto, ele não era obrigado contratualmente a comparecer ao pay-per-view. Se ele não tivesse aparecido, a WWE teria sido criticada por propaganda enganosa e a linhagem do título teria sido quebrada. Chyna então brigou com Chris Jericho pelo cinturão, derrotando-o no Survivor Series, mas perdendo o título para ele no Armageddon. Os dois voltaram a se enfrentar em uma luta no SmackDown, que terminou de forma controversa, com os dois lutadores se prendendo um ao outro. Como resultado, Stephanie McMahon os declarou co-campeões. No Royal Rumble, Chris Jericho e Chyna defenderam o título contra Hardcore Holly em uma luta de ameaça tripla, vencida por Jericho. Depois disso, Chyna se uniu brevemente a Jericho antes de se tornar rebelde e atacá-lo, fazendo com que ele perdesse o título europeu para Eddie Guerreiro. Depois de sua virada, Chyna afirmou que ficou do lado de Eddie porque não conseguiu resistir ao seu calor latino. Eddie Guerreiro e Chyna, originalmente heels, mais tarde se tornaram os favoritos dos fãs durante o verão de 2000, com Eddie apelidando-a de Mamacita. Os dois enfrentaram Val Venis e Trish Stratus em uma luta de equipes intergêneros no SummerSlam, com o título intercontinental em jogo, vencido por Chyna. Mais tarde, eles se separaram depois que Eddie Guerreiro foi flagrado pelas câmeras tomando banho com 2 outras mulheres. O lema do homem era mentir, enganar e roubar. Veja o que Tina disse sobre trabalhar com Ed. Ed era um cara legal. Ele estava sempre fazendo piadas e eu sempre ia para o ringue com um sorriso quando trabalhava com ele. Esse sorriso não era fingido. Ele era um bom amigo que sempre me fazia sorrir. Quando soube que ele morreu, fiquei com o coração partido. Por volta dessa época, Chyna também posou nua para a edição de novembro de 2000 da revista Playboy. Veja o que ela disse sobre o assunto. Eu era rotulada como um monstro quando lutava. Isso foi totalmente o oposto. Eles me fizeram sentir feminina e bonita e me elogiaram. Não era nada pornográfico ou sexual para mim. Eu estava simplesmente mostrando minha feminilidade. Naquele momento, isso era muito importante para mim. A Playboy me permitiu mostrar ao mundo que eu era uma mulher muito feminina e bonita. Mas a jornada de Chyna teve suas armadilhas. Enquanto sua estrela crescia, ela lutava contra as pressões da fama. As linhas tênues entre sua personalidade pública e sua personalidade privada levaram a conflitos internos. De acordo com relatos de pessoas que trabalharam com ela na época, como Jim Ross, Chyna era vulnerável e insegura, apesar de sua aparência dura. Na tela, Chyna começou uma disputa com Ivory pelo título feminino da WWE, vencendo-a pelo título na WrestleMania 17 em uma luta de squash. Chyna então defendeu seu título feminino contra Lita no Judgment Day em 2001, que foi sua última luta na empresa. Por quê? Bem, o relacionamento entre Triple H, seu ex-namorado na vida real, e Stephanie McMahon, com quem Chyna afirma que ele teve um caso e depois a deixou, foi um fator importante para sua saída. Ela deixou a WWE em 30 de novembro de 2001. Vários meses depois de ter sido retirada da TV,
desocupando o título feminino da WWE. Sobre o motivo de sua saída da WWE, Chyna disse: "Eu estava prestes a renovar meu contrato quando descobri que Triple H havia me traído e o confrontei a respeito. Depois disso, fui colocada na divisão feminina e tive que aceitar uma redução de salário. Tentei me manter profissional em relação a tudo isso, mas a WWE queria tornar a situação pessoal. Muitas pessoas pensaram que eu tinha uma cabeça grande e pedi $1 bilhão. Mas isso não era verdade. O contrato que eles apresentaram não me permitia fazer outras coisas, e eu teria retrocedido em minha carreira. Mais tarde, Jim Ross afirmou que ela não foi demitida, mas optou por sair por motivos pessoais. 5 anos após sua estreia na WWE, Chyna se separou da empresa. O mundo assistiu ao desenrolar da vida particular de Chyna na mídia. O escrutínio e a traição que ela sentiu afetaram seu bem-estar mental e emocional. Desse ponto em diante, muitos dos momentos mais sombrios de Chyna ocorreram. Infelizmente, após sua saída da WWE, Chyna enfrentou dificuldades financeiras e procurou se reinventar. Isso levou à sua controversa transição para o entretenimento adulto. Embora essa decisão tenha lhe proporcionado a estabilidade financeira de que precisava, ela foi exposta ao escrutínio e às críticas do público. Sua vida pessoal tornou-se cada vez mais tumultuada, marcada por comportamentos erráticos e confrontos públicos. À medida que as dificuldades de Chyna se intensificavam, seu relacionamento com a WWE se deteriorava. Apesar de seu desejo de se reconciliar com a empresa e retornar, a WWE estava hesitante devido às controvérsias que a cercavam. Esse isolamento do setor em que ela prosperava aumentou suas dificuldades, e ela se sentiu alienada e desconectada de sua paixão. Depois de deixar a WWE, ela se aventurou em reality shows e aparições em revistas e buscou trabalhos como atriz. No entanto, a sombra de sua persona de lutadora profissional era muito grande, e era difícil para ela encontrar sua identidade fora da personagem Chyna. Suas lutas contra o abuso de substâncias tornaram-se cada vez mais públicas, complicando ainda mais sua vida. A força que definia Chyna no ringue, ironicamente, se tornou seu maior desafio na vida. A carreira de Chyna no ringue após a WWE foi limitada. Em 2002, ela entrou para a New Japan Pro Wrestling e apareceu pela primeira vez como árbitra convidada especial no New Japan 30º Anniversary Show. Mais tarde, ela disputou 4 lutas pela promoção. Enquanto isso, de volta ao Estados Unidos, Chyna participou de vários filmes. Foi apresentadora de vários programas e mostrou que as mulheres podem combinar força e beleza em 2 edições da revista Playboy, uma das mais vendidas. Ao contrário da maioria dos ex-lutadores profissionais, Chyna obteve sucesso por conta própria. Mas o relacionamento de Chyna com Triple H não foi o único relacionamento tóxico que ela teve com outro lutador profissional ou com um colega do DX. Após sua saída da WWE, X-Pac também teve um relacionamento romântico e tumultuado com Chyna, que começou em 2003. Eles ficaram noivos, terminaram e depois voltaram a se envolver, em um padrão que continuou pelos 2 anos seguintes. Em 2004, eles chocaram o mundo e fizeram um vídeo adulto. Embora a percepção das estrelas adultas esteja mudando lentamente na sociedade atual, isso não poderia estar mais longe da realidade daquela época, pois estamos falando de algo que aconteceu há 2 décadas. Ansiosa por repetir o sucesso, a empresa que lançou a fita adulta de Paris Hilton obteve a filmagem, editou-a e a lançou. A fita vendeu mais de 100 mil cópias, e Chyna e X-Pac supostamente ganharam uma parte dos lucros. No entanto, Chyna afirmou que não ganhou nenhum dinheiro com o lançamento da fita. Em 2005, Chyna foi presa por agressão doméstica após supostamente bater em X-Pac. Durante esse período, X-Pac alegou que ela estava lutando contra o vício em drogas, álcool e doenças mentais. Dias após a briga doméstica entre X-Pac e Chyna, o New York Post noticiou que ela havia se despido e pulado em um aquário em uma boate de Nova York. Naquele mesmo mês, ela fez outra aparição no The Howard Stern Show, onde estava falando errado e saindo por caminhos aleatórios. No programa, ela afirmou que não queria mais usar drogas, mas disse que se uma linha de cocaína estivesse à sua frente, ela a usaria. Depois de sua aparição, ela entrou em uma instituição especializada em ajudar pessoas com depressão e decidiu parar de beber. Em 8 de fevereiro de 2007, data da morte de Anna Nicole Smith, Chyna, visivelmente chateada, apareceu no programa Larry King para falar sobre sua falecida amiga. No programa, Chyna afirmou que sabia que isso ia acontecer
devido à forma como a mídia ridicularizava Anna Nicole Smith e traçou paralelos entre Anna e ela mesma. Chyna também teve problemas com abuso de substâncias. Ela afirmou que sua vida estava fora de controle na época em que gravou a fita. Depois de sair da WWE, ela não pôde usar o nome Chyna por causa de sua marca registrada. Portanto, ela começou a usar o nome Chyna Doll em suas aparições públicas. Em novembro de 2007, no entanto, ela entrou com documentos para mudar seu nome para Chyna legalmente. No início de 2008, Chyna apareceu no programa Celebrity Rehab with Dr. Drew, mas afirmou no programa que não se considerava uma viciada. Durante sua participação no programa, Chyna afirmou ter um relacionamento ruim com todos os membros de sua família, inclusive seus irmãos. Em 27 de dezembro de 2008, ela foi levada às pressas para o hospital após sua festa de aniversário, onde foi encontrada desmaiada e com cortes nos braços. Em 2010, Chyna foi hospitalizada após uma overdose de medicamentos para dormir, e no mesmo ano, o TMZ informou que Chyna foi acusada de agressão por uma amiga na Califórnia. Apesar de todas essas controvérsias nas quais ela se envolveu após se aposentar da luta livre, quando decidiu retornar à AOS Rings uma década depois para a TNA, o mundo da luta livre certamente deu o que falar. Em maio de 2011, ela voltou à luta livre, mas não para a WWE. Em vez disso, ela fez sua estreia na TNA e seguiu com uma última luta no Pay-Per-View Sacrifice, onde ela e Kurt Angle enfrentaram Jeff Jarrett, com quem ela tinha uma história, e sua esposa, Karen Jarrett. Sua estreia na TNA rendeu à empresa uma das maiores audiências dos últimos anos. Embora tenha sido apenas uma última luta, Chyna mostrou ao mundo que havia mudado sua vida. Ela havia superado a depressão e o trauma emocional e estava finalmente onde queria estar na vida. Foi ótimo ver Chyna pisar entre as cordas uma última vez. Ela conseguiu a vitória para sua equipe ao fazer Karen Jarrett se submeter, colocando um ponto final em sua lendária carreira no ringue. De acordo com relatos, Chyna não havia assinado um contrato com a TNA, mas concordou em trabalhar na gravação e no PPV em um acordo de aperto de mão. Cara, isso é muita confiança. Depois disso, ela lançou seu primeiro vídeo adulto com a Vivid Entertainment, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Ela disse que o filme permitiu que ela recuperasse o controle de sua vida, deu-lhe uma nova confiança e a colocou de pé novamente. Ela fez uma grande turnê de mídia por todos os EUA. Você deve estar se perguntando, e quanto à família dela? Bem, Chyna tinha um relacionamento tenso com sua família. Ela não viu sua mãe por décadas até os últimos anos de sua vida e afirmou que seu pai nunca superou sua decisão de não entrar para o FBI. Ela também alegou que seu pai fez vários empréstimos estudantis em seu nome e sem seu conhecimento, deixando-a com uma dívida de US$ 40 mil. Seu pai faleceu em 2014 e, a partir de 2015, Chyna restabeleceu um bom relacionamento com sua mãe e ensinou inglês no Japão. No entanto, seus demônios continuavam a assombrá-la e, em novembro de 2015, o TMZ afirmou que Chyna foi presa por intoxicação pública depois que policiais a encontraram do lado de fora do prédio onde morava. Por volta dessa época, no podcast de Steve Austin, Triple G mencionou que Chyna merecia estar no Hall da Fama da WWE, mas que os problemas com as crianças que a pesquisavam no Google proibiam isso, obviamente referindo-se à carreira de Chyna como estrela adulta. Esse podcast foi em 2015, no entanto, e Chyna foi legitimamente introduzida no Hall da Fama 4 anos depois, em 2019, embora não tenha sido uma indução solo, mas como membro do DX. Em seus últimos anos, Chyna tentou dar uma guinada em sua vida. Ela apareceu em reality shows e documentários, discutindo suas batalhas contra o vício e seu desejo de redenção. No entanto, tragicamente, em 20 de abril de 2016, todos nós ficamos chocados ao saber do trágico falecimento de Chyna. Aos 46 anos de idade, ela foi encontrada morta em seu apartamento na Califórnia. Seu empresário, Anthony Anzaldo, foi quem a encontrou. Segundo ele, Chyna morreu em 17 de abril e ele a encontrou 3 dias depois, sem conseguir falar com ela. Sua autópsia revelou traços de analgésicos, ansiolíticos, relaxantes musculares e álcool em seu organismo. Ela estava tomando remédios para ansiedade e privação de sono. Uma declaração oficial foi publicada em sua conta no Twitter, dizendo: "É com profunda tristeza que informamos hoje que perdemos um verdadeiro ícone, uma super-heroína da vida real. Ela viverá para sempre na memória de seus milhões de fãs e de todos nós que a amávamos." A manifestação de pesar dos fãs
dos colegas lutadores e do público, falou muito sobre o impacto que ela teve na indústria da luta livre e na vida de todos que a assistiam. Quando ela faleceu em 2016, Gayle King, Dana Brooke e Athena foram às mídias sociais para dizer ao mundo que ela as inspirou e as suas carreiras. Eric Angra, o documentarista que está trabalhando em The Reconstruction of China, ficou preocupado com seu bem-estar no outono de 2015. Ele entrou em contato com X-Pac para pedir ajuda para China. X-Pac conversou com Triple H e, em outubro daquele ano, a WWE concordou em pagar sua reabilitação, mas Ansaldo recusou em seu nome porque ela era muito paranoica em relação à WWE. As pessoas próximas à China também foram criticadas após sua morte, pois seu empresário, Ansaldo, supostamente demorou a ajudá-la, porque estava negociando um acordo para que ela aparecesse no reality show Intervention. O lugar de China na história da WWE ainda é um tópico muito debatido. Em março de 2024, China ainda não foi adicionada ao Hall da Fama como artista solo e raramente é mencionada na programação da WWE, apesar de seus inúmeros elogios e feitos históricos. X-Pac falou sobre o fato de China ser introduzida no Hall da Fama como parte do DX em 2019. Tivemos um relacionamento muito tumultuado e doentio, mas nos amávamos. E isso trouxe de volta todas as boas lembranças. Seria muito bom se ela ainda estivesse por perto para isso. Os fãs continuam pressionando para que China seja adicionada como um indivíduo para reconhecer suas contribuições para a WWE. Até hoje, ela é a única mulher a deter o título intercontinental e a única campeã feminina invicta na história da WWE. A luta livre feminina continua a crescer. E embora muitas mulheres sejam responsáveis por isso, Chyna foi, sem dúvida, uma pioneira. Ela não apenas inspirou as mulheres, mas também foi uma grande parte do sucesso de muitos homens com quem trabalhou. Ela foi uma parte crucial do DX e ajudou a elevar cada membro do grupo. Sua história com Eddie Guerreiro também o ajudou a se tornar uma estrela maior na WWE. Ela foi um modelo para milhões de mulheres em todo o mundo, provando que tudo é possível com trabalho duro e determinação. Ela também mostrou às mulheres que elas não precisavam se parecer com o que a sociedade lhes impunha. Seu legado vai além da luta livre, tendo provocado conversas importantes sobre igualdade de gênero nos esportes e no entretenimento. Sua memória deve ser honrada com o reconhecimento de suas lutas e a celebração de suas conquistas. Acima de tudo, Chyna mostrou ao mundo que ser diferente não é uma coisa ruim. Na verdade, pode ser seu maior trunfo. O que você acha da tumultuada história de vida e da trajetória profissional de Chyna? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.